Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente. Moçada, nós vamos continuar aqui resolvendo a prova do Enseja 2019. Nesse vídeo eu vou resolver a questão 58, que trata de razões trigonométricas no triângulo retângulo. Bora lá? Uma embarcação se encontra no ponto B, situado a 1 km da costa de frente para o ponto L. O destino dessa embarcação é o farol, localizado no ponto F, distante raiz de 3 km do ponto L. Para efeito de orientação, o comandante dessa embarcação precisa calcular a medida do ângulo LBF. O ângulo LBF mede em grau quanto? Gente, veja bem, ele está dizendo aqui no texto da questão que essa embarcação se encontra aqui nesse ponto B, que está situado a 1 km da costa de frente para esse ponto L. O destino dessa embarcação é o farol, localizado aqui no ponto F, distante raiz de 3 km, que é isso aqui, raiz de 3 km do ponto L. Para efeito de orientação, o comandante dessa embarcação precisa calcular a medida do ângulo LBF. E é isso que nós precisamos, calcular a medida desse ângulo, LBF. Eu vou chamar esse ângulo aqui de um ângulo alfa. Agora, pessoal, perceba que esse triângulo LBF é um triângulo retângulo, já que ele mostrou aqui para a gente que esse aqui é um ângulo reto. Então, para calcular esse ângulo, nós vamos utilizar uma das razões trigonométricas, que pode ser o seno, cosseno ou a tangente. Mas repare bem, nesse triângulo retângulo, eu conheço isso aqui que é um cateto, e isso aqui também que é um cateto. Eu não conheço a hipotenusa. Então, qual das três razões trigonométricas me permite relacionar um cateto com outro cateto? Tem que ser a tangente. Assim, a tangente desse ângulo alfa será o cateto que está de frente para o ângulo alfa dividido para o cateto que está do lado, ou seja, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, quem está oposto para esse ângulo? É raiz de 3. Quem que está do lado, quem é adjacente? É 1. Raiz de 3 dividido por 1 vai dar raiz de 3. Portanto, a tangente do ângulo alfa é igual a raiz de 3. Agora, nós precisamos saber a tangente de qual ângulo que vai dar raiz de 3. Caso você tenha se esquecido, monte aquela famosa tabelinha. Os arcos notáveis são de 30, 45 e 60. E nós precisamos calcular o seno, cosseno e tangente. Para o seno e para o cosseno, nós vamos colocar aqui um traço de fração e dividir todos eles por 2. Aqui para o seno, nós vamos colocar em ordem crescente 1, 2 e 3. Para o cosseno, a gente vai inverter essa ordem e colocar 3, 2 e 1. Somente na parte de cima, nós vamos colocar uma raiz quadrada. Mas a raiz quadrada de 1 é 1, então não precisa aqui. Agora aqui eu vou colocar raiz quadrada de 2, aqui raiz quadrada de 3. Aqui para o cosseno a mesma coisa, eu vou colocar raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 2. A raiz quadrada de 1 eu não preciso, que é 1 mesmo. Assim o seno de 30 vale meio, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Já o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e o cosseno de 60 é meio. Agora nós precisamos calcular a tangente. Lembrando que tangente é o seno dividido pelo cosseno. Dessa forma, para calcular a tangente de 30, basta pegar meio e dividir por raiz de 3 sobre 2. Como eu vou ter uma fração dividida por outra fração, a gente conserva a primeira, que é meio, e multiplica por essa outra invertida. Posso cancelar o 2 com 2, vai sobrar 1 sobre raiz de 3. Como apareceu essa raiz de 3 aqui embaixo, nós vamos racionalizar, multiplicando, portanto, por raiz de 3 sobre raiz de 3. Aí agora sim, colocamos aqui, traço de fração. 1 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3. Agora nós vamos para a tangente de 45. Então eu vou dividir raiz de 2 sobre 2 por raiz de 2 sobre 2. Como esses valores são iguais, esse dividido por esse aqui vai dar 1. Assim a tangente de 45 é 1. E finalmente, agora calcular a tangente de 60, eu vou pegar esse valor e vou dividir por esse. Assim, dividindo esse por esse, eu vou conservar a primeira, que é raiz de 3 sobre 2, e vou multiplicar pela outra invertida. Posso cancelar 2 com 2. Então vai sobrar raiz de 3 sobre 1, que é raiz de 3. Dessa forma, a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, a tangente de 45 é 1 e a tangente de 60 é raiz de 3. Nós queremos saber a tangente de qual ângulo que dá raiz de 3. Então, nós queremos a tangente de qual ângulo que vai dar raiz de 3? Vai ser a tangente de 60. Dessa forma, meu ângulo alfa é 60 graus. Alternativa, portanto, letra C, show de bola, belíssima questão, não foi, gente?
É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!